encontraram? Assim nos diz a palavra do Senhor. Quem não trouxe a Bíblia está na tela, né? Vinde e cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. 2. Apresentemos-nos ante a sua face com louvor, e celebremos com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. 4. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde e adoremos seus membros, ajoelhemos diante do Senhor pelos Senhor. Porque ele é nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, Não endurecemos a coração, não endurecemos quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgastado com essa geração que diz: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos seus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. De trabalho. Ao chegar na capital, encontrou-se com o missionário sueco Gunnar Wigren, que pastoreava a novela Igreja Assembleia de Deus, fundada em 1911. O mesmo passou a frequentar os cultos pentecostais e, crendo nessa doutrina, convidou Gunnar Wigren para visitar Maceió e hospedar-se em sua casa, que ficava na Rua da Areia, atual Comendador Leão, no bairro do Poço. Atendendo o convite de Simplício, Gunnar Wigren chegou em Maceió em 1º de maio de 1915, hospedando-se na casa do mesmo. Em seguida, procurou os evangélicos existentes em Maceió e testificou-lhes do batismo no Espírito Santo. Também visitou a Igreja Batista, onde cultuou a Deus, e falou para alguns membros sobre o referido batismo e a atualidade dos dons espirituais, o que provocou forte resistência por parte da liderança da igreja. Simplício, apesar de crer na doutrina pentecostal, não se libertou dos ensinamentos adventistas, e por esse motivo Gunnar Wigren passou a hospedar-se na casa de um irmão chamado Candinho. Este, em poucos dias, recebeu o batismo no Espírito Santo, manifestando o dom de línguas, e por 3 vezes, naquele momento, foi suspenso do chão de forma miraculosa. Deste modo, o irmão Candinho foi o primeiro alagoano a receber a promessa do Pai. Ao voltar a Belém, Gunnar Wigren deixou em Alagoas 6 irmãos crentes na doutrina pentecostal e prometeu-lhes que iria orar a Deus para enviar-lhes um obreiro que desse prosseguimento ao trabalho. No final de 1914, havia chegado em Belém o casal Otton e Adina Nelson, jovens de origem sueca, recém-chegados dos Estados Unidos, para ajudar no trabalho de Deus em nossa pátria. Gunnar Wigren, conversando com um casal, chegou à conclusão de que o campo de trabalho para os missionários recém-chegados seria Alagoas. No dia 21 de agosto de 1915, Otton Nelson aportou em Jaraguá, vindo no navio Lloyd brasileiro. Chegou sozinho, pois só conseguiu dinheiro para sua passagem,
e sua esposa só pôde juntar-se a ele várias vezes depois, encontrando o doente com malária em péssimo estado de saúde. Otto, quando chegou em Alagoas, dirigiu-se à casa de um crente pescador chamado Balbino Gomes, homem simples e hospitaleiro, que o acolheu com carinho. Em 25 de agosto de 1915, na casa deste pescador, no bairro do Trapiche da Barra, onde, segundo informações, hoje está localizada a colônia de pescadores, foi celebrado o primeiro culto oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Naquela noite, 6 crentes se fizeram presentes e o Senhor confirmou, batizando 2 no Espírito Santo, sendo a primeira a manifestar o sinal de falar em línguas, a irmã Damiana da Silva, conhecida como irmã Zoia, que era descendente de escravos. Deus a fez um baluarte na evangelização da região norte do nosso estado. O trabalho cresceu e em 1920, Otto e sua família foram aos Estados Unidos e Suécia para descanso e recolher ofertas para comprar o terreno e edificar o primeiro templo pentecostal de nosso estado, onde até hoje funciona a nossa sede estadual. Ao viajar, o missionário Otto deixou a igreja aos cuidados do irmão Balbino Gomes, naquela época já consagrado pastor. Durante o período de 2 anos de sua gestão, a igreja cresceu consideravelmente. Naquele tempo, onde hoje é o bairro do Farol, era chamado Alto da Jacutinga, sendo o primeiro templo inaugurado em 1922, no mês de outubro, com a presença de vários pastores e missionários suecos, inclusive Bunavini. O templo tinha capacidade para 300 pessoas e ainda abrigava um batistério. Naquela ocasião, vários foram batizados nas águas e outros no Espírito Santo. E dezenas se entregaram a Jesus. Nesse período glorioso também foi celebrada a primeira escola bíblica em nosso estado. Em 1930, Otto Nelson foi abrir o trabalho do Senhor em Salvador, na Bahia, deixando a igreja aos cuidados do missionário sueco Albert Svensson, que por não adaptar ao clima, despediu-se da igreja e foi para Belo Horizonte, em 1931. Nesse mesmo ano, chegou a Maceió o pastor Antônio Rego Barros, que expandiu o trabalho na capital e no interior do estado. Período esse em que Deus levantou muitos obreiros que evangelizaram todo o estado. Pelos idos de 1963, o missionário Gustavo Arne Johnson assumiu a direção da igreja e alavancou a evangelização no estado, inclusive organizando o trabalho da mocidade. Ele foi substituído em 1965 pelo pastor Juvenal Pedro da Silva, que iniciou a nossa obra missionária e celebrou a primeira confraternização de jovens em Alagoas. Em 1971, assumiu a direção da igreja o pastor Manuel Pereira de Lima, que impulsionou a obra missionária na Argentina, Equador e nos Estados Unidos, construindo muitas congregações na capital, além da casa pastoral, escola de teologia, abrigo de idosos
tem por sede o prédio administrativo, dentre outros. Dormindo o pastor Manuel Pereira de Lima, no Senhor, em 1986. Assumiu a presidência da igreja o pastor José Antônio dos Santos. Em sua gestão, Deus levantou muitos obreiros e a evangelização do Estado foi beneficiada com novas frentes de trabalho. Foram construídas várias congregações da capital. A obra missionária na Argentina foi ampliada e foram abertas novas frentes de missão em Honduras, Bolívia e Uruguai. Nesse período também foi adquirido o grande terreno onde hoje funciona o estabelecimento da igreja sede e onde estão edificados os auditórios de Acumadal e o Emadal. Em 2015, o pastor José Antônio dos Santos concluiu sua missão e foi chamado ao lar celestial, assumindo então a presidência o pastor José Orivaldo Nunes de Lima, que por graça de Deus preside a igreja e a convenção e tem feito tudo o que pode e o que sabe. Diante do exposto, damos efusivos louvores a Deus pela trajetória gloriosa da nossa igreja e com alegria podemos levantar uma pedra, assim como Samuel fez entre Mispa e Sei, e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então aqui está a história da nossa igreja aqui no estado de Alagoas. Deus abençoe a todos. Aleluia! Quem tem aleluia, aleluia, quem tem glória, dá glória a Deus. Nessa posso falar contigo aqui nessa noite, amém? Não esqueça que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Aleluia! Toda honra, toda glória seja para Ele. O Espírito Santo está neste lugar. Te prepara a igreja, começa a orar. Aqui tem um monte de libertação. Acredito que foi feito para você. Te aleluia! Ele dá o dia, ele faz como quer ser. Ele dá a igreja porque ele é. Ele é o ele dá o dia, ele faz o quê? Só Deus. Ele dá o que deixa porque ele é. Ele é o Senhor, ainda se chama o Todo-Poderoso. Adorai aqui, ao Rei sente, exaltar ao Rei Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai. Elohim, El Shaddai, Adonai. Aleluia! Adorai ao Rei Deus. Exaltar ao Rei Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai. Elohim, El Shaddai, Adonai. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! A feliz não está aqui ao nosso meio esta noite. O Deus que fecha a porta, o Deus que abre porta, o Deus que é genial, o Deus que é fechar a igreja. Aleluia, louvado seja Deus! Aleluia!
Jesus, eu agradeço. Pudesse pedir
te olhar, mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te
diga amém. Amém. Prometo que eu serei breve para não cansar os irmãos. No versículo 32 ao 39, ao 37, melhor dizendo, está escrito, João capítulo 9, do 32 ao 37. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu
que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós. E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? No verso 37, Jesus respondeu e disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Tu já tens o visto, e é aquele nessa noite que fala contigo. Antes de você sentar e manter a sua Bíblia aberta, por favor, eu queria que você só repetisse uma frase para ficar didático, e é a história de muitos que estão aqui, senão de todos. Repita bem forte, diga: eu era cego. Eu era cego. Diga forte, diga: eu era cego. Eu era cego. Mas Jesus me encontrou. Mas Jesus me encontrou. Pode sentar, dando glória a Deus. Diante de tudo que o nosso Senhor Jesus tem poder para fazer, é fascinante como Deus sabe tratar as deficiências por meio da transformação que vem pelo poder do Espírito e da Palavra, trazendo visão aos cegos, audição aos surdos, saúdes aos paralíticos. E isso não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual. O segredo, pois, obter as bênçãos de Deus é ser grato, pois a ingratidão é comprovada pela história e pela Bíblia, que é o pior ato que o ser humano pode fazer em prol daquilo que Deus fez em sua vida. Paulo, ele relata isso com Coríntios capítulo 13, sobre o amor e sobre tudo que é feito, mesmo sem amor, não tinha nenhuma credibilidade. O amor fala de alguém que é grato e que aguenta algumas, ou se não, boas e difíceis situações para caminhar com Jesus, haja vista que a caminhada do cristão não é sempre nos montes da vida. Às vezes, e muitas das vezes, passamos pelas masmorras e vales da vida. Apóstolo do amor é o João que escreve este livro. E ele deixa claro, cravar na nossa alma, o poder que Deus tem através da sua palavra de insistir em quem alguém já rejeitou, em estender a mão a alguém que caiu e não tem mais perspectiva de vida. Ele tem a sensibilidade de acreditar num desacreditado, de dar esperança a quem já perdeu a esperança. E no meio dos capítulos de João, Jesus é narrado por ele com muita propriedade. Em João capítulo 1, João vai falar que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 2, ele é aquele que chega no último dia, ou no findar da festa, mas mesmo assim ainda não chega atrasado. Ele chega no casamento de Caná e vai simplesmente operar um dos seus primeiros milagres, transformando algo em vinho, e ele é o homem dos milagres. No capítulo 3, ele é aquele que recebe Nicodemos de madrugada para ensinar o que é viver com Jesus. Lá vai. Nicodemos vem de madrugada para se esconder, para não ter que mostrar que ele serve ou tem interesse em Jesus, mas ele monta um personagem. Ele quer uma vida com Jesus escondido, mas no público ele quer continuar sendo quem ele pensa que é, ou que acha que pode ser.
Mas de madrugada ele encontra Jesus no capítulo 3 e diz: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. E Jesus olha para ele e diz: você tem que nascer de novo. E ele aperta, mas o discurso ele diz: é da água e do Espírito. E ele aperta mais, porque o que é da carne é carne, e o que é do Espírito é Espírito. Era Jesus ensinando para Nicodemos: viver comigo não é fazer mais o que tu quer. Viver comigo não é achar que pode fazer o que pensa e o que sabe. Você não olha para o seu corpo igual a sociedade e diz: meu corpo, minhas regras. Não, você olha para o teu corpo e diz: meu corpo, templo e morada do Espírito Santo. No capítulo 4, Jesus é aquele que para meio-dia no poço de Jacó. No meio-dia, ninguém pegava água meio-dia. Ou pegava 6 da manhã, ou pegava 5 da tarde. Aquela mulher se esconde porque a sociedade diz: você não presta mais. E ninguém vai querer mudar a tua história. Aí Jesus diz: vou passar no poço de Jacó. Alguém pediu para você se alegrar. Quando alguém perdeu o trajeto e disse: vou por aqui para me esconder, porque não tem mais esperança, Jesus disse: eu sou a tua esperança quando tu perdeste. Você levanta a mão e recebe a primeira palavra da parte de Deus. Eu não sei qual é o poço de Jacó que você se encontra, mas você pensou que estava só e o homem de Nazaré veio aqui se encontrar com você. Do poço de Jacó. Irmão, isso aqui é espetacular. Porque Jesus é a fonte da água da vida. E ele está parado do lado de um poço de água parada. Segundo, ele está parado e é uma fonte. É a única vez que a água parada não deu bem. Aleluia. Ele parou no poço e disse: mulher, dá-me água. Ele disse: epa, nem os judeus se comunicam com os samaritanos. Como é que você pede água para mim? Ele disse: mulher, se tu soubesse quem está pedindo água para você, não era você que não era eu que pedia, era você que me dava. Porque se tu beber dessa água do poço parada, tu vai voltar a sede. Mas se tu beber da água que eu te der, aleluia, vai fluir um rio de água viva que vai jorrar para capítulo 5, ele é um homem que chega no tanque de Betesda, que tem o significado casa de misericórdia, mas de misericórdia não tinha nada lá. Porque quem tinha mais poder aquisitivo era quem recebia os milagres. Os sacerdotes da época se corromperam, só que um dia o homem de Nazaré passou lá. E ele entra aí no tanque de Betesda, na sinagoga. Ele poderia ir no sacerdote, no escriba, nos fariseus, mas ele vai direto no tanque, porque tem um homem parado lá precisando de um milagre. Quando ele chega perto do tanque, ele diz: você quer ser curado? O homem está tão preso no sistema e não na intimidade com Jesus, que ele não vê quem está falando com ele. Ele vai logo botar defeito. Ele diz: como é que eu vou ser curado? Se eu estou aleijado das pernas e vem outro e sempre joga alguém no meu lugar, porque havia uma cultura dos anjos que balançava a água e alguém que pulava recebia a cura. Ele disse: eu estou aleijado, não tenho força para entrar, ninguém me coloca para jogar e eu estou perdendo o milagre. Ele disse: esquece o anjo, aleluia, esquece o tanque, esquece quem está pulando na tua frente, porque quem veio hoje está dizendo: levanta, toma a tua cama e sai andando. Não entendeu? Vou melhorar para você levantar as mãos e dar glória a Deus. O que 38 anos de movimento não faz, uma palavra de Jesus faz. Uma palavra de Jesus faz. Você levanta a mão e recebe. Você tem um preço por maldições hereditárias. E quem sabe tem anos que você não sai desse ciclo que não para. Só que Jesus está dizendo: essa maldição vai parar em você, porque você vai ser uma bênção em continuidade. Aleluia. Levanta, toma a tua cama e sai andando. Capítulo 6. Ele se levanta no último dia, melhor dizendo, ele pregando para os discípulos, ele diz: vocês comem do pão que volta a ter fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 7, ele se levanta no último dia da festa e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E é no 8 que eu quero começar a
a falar algo para caminharmos para a conclusão. No 8, Jesus está pregando para os fariseus, e os fariseus não entendem a pregação dele, porque na ótica dos fariseus, alguém tem que estar acima do outro, independente do que aconteça. Jesus não, ele está sempre abaixo, servindo. Aleluia. Hoje, glória a Deus. Os homens querem subir a qualquer custo. Jesus quer sempre descer para servir. Está na Bíblia? Na última ceia, a Bíblia diz, na última Páscoa, ele se levantou, despiu-se da sua veste, pegou uma bacia com água. Aleluia. Colocou uma toalha no ombro, me permita, presidente. Ele desceu até os pés dos discípulos e disse: eu vou lavar os pés de vocês. Senhor Jesus, eu disse: não, mas eu tenho que ensinar você. Helena, Camargo, eu tenho que lavar os pés de vocês. Quem sabe ele desceu no pé de Bartolomeu disse: pode lavar. Chegou no pé de João, disse: pode lavar. Quando chegou no pé de Pedro olhou para ele e disse: tu é Jesus, tu não pode lavar meus pés. Se tu lavar meus pés, tu vai estar errado. Ele disse: eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Ele disse: então lava só meu pé de manhã. Você não veio aqui para ocupar espaço, você veio servir, porque ele serviu. Quem estava aqui no portal? Eu conheço vocês. A gente vem pregar para lá e vocês tocam fogo na gente, a gente vem alegre. Eu conheço vocês. Ele disse: eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E vocês ainda vão morrer nos vossos pecados. Aí eles olharam para Jesus e disseram: que mensagem difícil é essa? Quando é que alguém morre pelos outros? E para piorar, ainda volta da morte. A gente não viu nenhum homem fazer isso. Ele disse: é porque eu não sou homem. Eu vou pregar a vocês de manhã, de tarde, de noite, vocês não entendem. Ele diz: por que a gente não entende? Ele diz: porque vocês são de baixo, eu sou de cima. Lá vai. Quem é de baixo gosta de festividade, mas tem alergia à escola bíblica dominical. Quem é de baixo gosta das convenções, mas não gosta de dar o trabalho de oração. Quem é de baixo, ele tem alergia a culto de doutrina, mas quem é de cima, de se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. Cadê a mão do céu de cima? Cadê? Cadê a mão? Quem é de baixo quer zombar do evangelho. Deixa eu falar isso aqui todo mundo. Quem é de baixo quer zombar do evangelho. Bom, juventude, quem é de baixo quer zombar do evangelho. Tem gente que está querendo até reescrever a Bíblia. Veio na rede social uma famosinha aí do mundo que tem título de rainha, e de rainha não tem nada. Porque eu folhei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu procurando a rainha. Passei Gênesis, passei Êxodo, passei Levítico, se der glória a Deus eu vou até o Apocalipse. Passei tudo e não encontrei a rainha dos baixos. Mas eu encontrei, irmão, isso aqui vale glória a Deus para balançar e se obedecer. Mas quando eu folhei a Bíblia nos evangelhos, os discípulos estavam dizendo, vendo as criancinhas correr, e disse: ei menino, pare de correr, porque o mestre está pegando. Jesus disse: epa, deixai que venha as criancinhas. Eu tenho uma palavra profética para uma mãe e um pai que recebe. Porque antes eu falava só por inspiração, agora eu falo com propriedade. Não vão mexer nos teus filhos, porque não são teu primeiro. São de Deus! É reescrever a Bíblia. Ela disse: temos que reescrever a Bíblia. Ô mulher corajosa, que eu olho para a Bíblia, Nabucodonosor não quis reescrever a Bíblia. Nero, que queimava os crentes vivos, na sua loucura em Roma, não quis mudar a Bíblia. Faraó não quis mudar a Bíblia. Pilato disse: eu nem com esse homem me mexo, eu vou lavar minhas mãos aqui. Aleluia! Tito Flávio Domiciano, que mandou prender João na ilha de Páscoa, disse: com a Bíblia eu não mexo, eu mexo com os crentes, mas com a Bíblia eu não mexo. Quem é Xuxa para receber a palavra de Deus?
Dá para tu pegar a tua espada do Espírito e levantar essa em cima, dá? Antes agora eu vim essa palavra para pregar para você aqui. Se alguém da equipe de mídia decide isso, balança a espada assim, ó. A gente não é movido pela mídia, a gente não é movido pela linha dos baixinhos. O que vai reger a nossa vida é a palavra, é a palavra, é a palavra. Dê glória a Deus pelo Deus da palavra. Como assim? Ele diz, porque antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que você chegasse aqui desesperada e desesperado, eu estou pregando para a moça aqui que Deus faz muitas exigências. Eu estou pregando para rapaz aqui que tem um peso sobre ele que ele ainda não compreende por ser novo. Deus faz muitas exigências a você que é insuportável. Só que Deus está dizendo: eu tenho algo precioso, eu tenho algo maravilhoso, eu tenho algo, não quero fazer você só olhar as referências que vem de São Paulo, que vem do Rio de Janeiro, que vem da Europa. Eu quero fazer de você uma referência. Eu quero distribuir dons espirituais. E quem disse que Deus precisa de festa para renovar? Quem disse que Deus precisa de congresso para batizar? Quem disse que Deus precisa da agenda para você para fazer? Ele está aqui para dizer: eu quero e vou realizar o que eu quiser nesta noite. Está descendo dons espirituais para quem ainda é espiritual. Eita, e fora alguém disse que Deus vai abrir as covas para matar muita gente. Aqui não, Deus vai abrir cova para ressuscitar quem está morrendo. Quem quiser receba que Deus socorro aqui no contar para você. Deus veio como socorro bem presente na sua mão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Caminho para concluir. No capítulo 9, Jesus vai andando com os discípulos. E pense numa marca de gente a discípulo. Diga para essa pessoa, não vou importunar muito você com isso, mas diga para essa pessoa, só para não dormir, que eu já vi gente abrindo a boca aqui. Balança um pouquinho, um pouquinho, isso. Pega a mão dela com muito carinho. Isso aqui não é emocionalismo, não, irmão. É só para ficar com um clima de comunhão. A gente vem para o culto, não dá nem a paz Senhor para descer todo lado. Agarra Jesus e diz: é só meu, o teu não se vira. Pega na mão dessa mulher, dessa santa, desse santo de Deus. Isso, se a juventude tocar fogo, o resto dela fogo. Segunda. E diga para ele, diga para ela: Jesus tem cada discípulo. Diga mais você, tem negócio é com Jesus. Um cego de nascença. Os discípulos olham e dizem: mestre, olha o discípulo, não. Quem foi que pecou, ele ou o pai, para que nascesse cego? Já foi colocando o veredito: a culpa é do pai, a culpa é dele. Jesus disse: a culpa nem é do pai nem é dele, bota a culpa em Deus, porque foi Deus que quis que acontecesse assim, para se manifestar a sua glória através do seu filho. Aí chega perto do cego de nascença. E o texto diz, se você está com a Bíblia aberta ainda, no capítulo 9, do 1 e 2, a Bíblia diz que eles perguntam. E por que eles perguntam? Porque o pecado de idolatria gerava maldição hereditária. E eles achavam que era por conta do pecado dos pais que o filho acabou sendo punido. Mas tudo isso acaba na cruz. E Êxodo 24, 6 está escrito isso. É por isso que os discípulos indagam. Só que indagação para nós é dúvida. Para Jesus é oportunidade. Aleluia! O extraordinário vai acontecer. Tendo dito isto, Jesus vai cuspir na terra e vai fazer outro para colocar nos olhos do cego. Aí entra a equipe da murmuração. Jesus poderia ser mais higiênico. Jesus poderia usar um artifício menos chocante para não gerar murmuração. É falta de higiene, viu, Jesus?
fazer isso. Falta de higiene não é o método que Jesus usou, porque ele quis assim para trazer visão ao cego de nascença. Falta de higiene é alguém viver uma vida toda em Cristo e ter mais facilidade em sujar os outros do que limpar. Eita, diminuiu, glória a Deus agora, não? Uma vida inteira, mas a facilidade em sujar é muito grande. Mas a dificuldade de limpar é maior. Porque diz, eu não vou chegar muito perto, senão eu vou me contaminar. E Jesus me trouxe aqui para dizer para você, a água que eu tenho, limpa você e limpa ele. Diga para essa pessoa, já faz a tua parte. Quem quiser murmurar, murmure. Mas o galardão vai ter endereço certo. Faz a tua parte. Os filhos da terra, falta de higiene. Eu me lembro da parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que o rico mandava alimento por cima do muro. E o Lázaro comia mendigando e não tinha força. Ele tinha tanta ferida, tanta chaga, tanta úlcera inflamada, que a história conta que chegava a ser piores do que a de Jó. E essas úlceras os cachorros vinham, e a Bíblia diz que lambiam, mas no original é mortiscar. Eles mordiam as feridas de Lázaro. Lázaro estava fedendo por fora, sim ou não? Sim ou não? Se estava inflamado, se estava com úlcera, estava fedendo por fora. E o rico não tinha essas feridas, estava bem cheiroso por fora. Só que na eternidade as coisas se invertem. Aleluia. Eita, ninguém entendeu, não. Vou dizer de novo. Por fora, o Lázaro estava fedendo, mas por dentro, aleluia. Deixa eu começar pelo rico. Pelo rico por fora estava cheiroso, mas por dentro o seu interior era fedido a podre. Por fora estava cheirando bem, mas por dentro estava fedendo a podre. E jogava Lázaro, que estava mendigo, comendo as coisas do resto que os animais vinham e dividia com os animais. Só que o rico cheirava por fora e era fedendo por dentro. Lázaro era fedendo por fora, mas cheirando a salvação por dentro. Cuidado! O que faz você ser limpo diante de Deus não é o teu Malbec. Aleluia! Não tem o quasar. O que faz você exalar o bom perfume de Cristo. Oh, aleluia! É ter facilidade de estender a mão para quem precisa. É liberar o perdão para quem errou. Porque amanhã pode ser um dia que a vida pegue surpresa com você e você erre. E Deus está dizendo, granjei amigo enquanto tu tem vida e vida com abundância. Fechou? Colocou nos olhinhos no céu. A Bíblia diz que quando ele coloca o lodo é uma função de coisas da terra com a água que tem sua essência no céu. É a fusão de duas coisas, algo de baixo com algo de cima. E o que é que o lodo faz? Ele vai untar os olhos do cego. Diga comigo, untar. Esses 3 anos que eu estou casado com a pastor, com a irmã Cíntia, eu aprendi até a cozinhar um pouquinho. Não cozinhei ainda essa parte, mas já aprendi muita coisa. E eu descobri que quando as irmãs vão fazer um bolo, elas não batem a massa e jogam dentro da forma, de todo jeito. É assim, irmãs? Tem que bater a massa e a forma seca do jeito que está. Bota a massa dentro, assim. Olha, até o irmão, até o presbítero aqui sabe que não é assim. Tem que passar, ou um óleozinho ou uma manteiga, porque se não untar, o bolo vai queimar, vai grudar e não vai prestar para. Mas se untar, vai ficar lubrificado e vai sair tudo perfeito. Segundo, untar significa algo vai ter que deixar de ser seco para ficar lubrificado. Vou melhorar. Algo vai deixar de ser seco, rachado, para ser uma coisa jorrada pela água, por algo que solta com facilidade. Porque quando a graça de Deus desce, Deus visita primeiro quem é seco no culto. E essa noite, diga para essa pessoa, diga, essa noite é alguém que vai deixar de ser seco. É alguém que vai deixar de ser fervoroso só na festa. Tem alguém que vai celebrar a Deus independente de quem prega, de quem canta, de quem ora. Porque Deus que trouxe você aqui para dizer
pessoa teve encharcada. Aleluia. Untou. Quando ele untou, ele disse: agora vai se lavar, porque no milagre tem a minha parte e a sua. Faça a sua. Já colocou lama nos olhinhos do cego, lavou os olhinhos do cego correndo para um tanque chamado Siloé. Siloé quer dizer enviado. E quem Jesus enviou é da mesma divindade que ele. Porque quando Jesus subiu, ele enviou outro consolador para cuidar de nós. Ele vai lavar os olhos e volta enxergando. Quando Jesus fez lodo e colocou nos olhos do cego, foi um ato criativo. Foi a mesma forma que ele criou Adão no Éden, como ensinou nosso pastor presidente dos cultos de doutrina. Ele estava criando algo especial, extraordinário do nada, para mudar a vida de alguém. Ele estava dizendo para o cego: o que eu fiz no Éden e o que eu não fiz por ninguém, eu decidi fazer por você. Você recebe essa palavra? Jesus está dizendo: você está procurando pessoas que viveram certas situações para você continuar a acreditar que pode acontecer com você. Jesus está dizendo: não busque histórico. O que eu vou fazer em você eu não fiz com ninguém. Aleluia. João capítulo 9, verso 8. Ele passa enxergando tudo. E os vizinhos, é interessante que os vizinhos comentam. O texto diz que os vizinhos no verso 8 dizem: não é aquele que era cego de nascença? Um dizia: parece com ele. O outro dizia: ele é. Aí ele não se escondeu, ele pulou no meio e disse: sou eu mesmo. Ele disse: sou eu mesmo. Quando ele disse isso, os fariseus encurralaram ele e disseram: quem foi que te curou? Ele foi o homem de Nazaré. E saiu. Os fariseus, achando pouco a indagação, chegaram diante dos pais dele e disseram: nós sabemos que o teu filho já disse que foi curado por Jesus de Nazaré. E vocês, o que é que dizem? Ele disse: a gente repete o que ele disse: o homem de Nazaré foi que curou ele. Ele disse: você acredita? Ele disse: acredito. Ele era cego de nascença mesmo? Era. Então você continua fazendo isso? Temos outras perguntas para dizer a você. Está no texto, ele diz: pergunte a ele, que ele é de maior. Aleluia. A Bíblia diz que quando Deus age, chega diante deles, e o texto vai dizer que esse homem vai ser impelido para fora. Só que Deus, quando age, ele transforma cego, mendigo em pregador do Evangelho. Ele percebe que rejeitaram, é que eu caminho para concluir. E os homens chegam diante dele e disse: Jesus, ouvindo que tinham expulsado, disse: crês tu no Filho de Deus? Já tinham colocado ele para fora. Ele disse: quando o mundo declara o fim, nos expulsando, Jesus nos aceita para quebrar as maldições e traçar um caminho novo. Glória a Deus. Eu não sei qual foi o trajeto que você andou até hoje, só que Jesus te trouxe aqui nessa brisa suave para dizer para você: esse nível que você viveu comigo até hoje, basta. Eu quero algo a mais. Aleluia. E eu não vou pedir para você dar glória a Deus, eu só vou deixar os seus ouvidos atentos. Deus quer um pouco mais. Deus quer um pouco mais no meio das sociedades. Deus quer um pouco mais no meio dos incrédulos. Deus quer um pouco mais da congregação. Deus quer que essa chama mantenha acesa. Deus quer que as coisas aconteçam, mas Ele está contando com as suas mãos colocadas postas para trabalhar. Deus não quer pessoas de braços cruzados. Deus quer alguém que arregaça as mangas para a obra. O diabo apresenta falhos, mas Deus apresenta caminhos. E aqui é o caminho e conclui. Meu pastor. Pastor Joaquim, me permitiu mais um pouco. Você me aguenta? Diga amém. Amém. Vou pregar só para ele, meu. Você me aguenta mais um pouco? Diga amém. Amém. No cidade de Caruaru, no ano 2017, o período que eu estava presente, vou concluir com esse testemunho para aumentar a sua fé, tem muita ligação com a juventude e com o texto que lemos. Em 2017 eu passei por alguns períodos na vida de adaptação como ser humano, como homem e como obreiro. E eu participei de um congresso de jovens que marcou a minha história e impactou a minha vida. Pois
Em Caruaru, pastor, eles têm os costumes de, no templo central, colocar uma bancada de fora a fora para colocar só as pessoas deficientes. Mas eles não colocam títulos, nem cartelas, nem rótulos. Eles apenas honram e viabilizam os deficientes a estarem cultuando a Deus. Porque Jesus é assim. A inclusão de Jesus não é ferir princípio para colocar outros. Inclusão pela Bíblia é cumprir princípios para incluir quem está com deficiência. Eles colocaram os deficientes na bancada da frente, isso no misto, naquela época de deficiente, vou falar na minha linguagem bem simples, um surdo, um cego e um mudo. Um surdo e mudo, um cego e um paralítico. E o pastor pregou naquele dia sobre a caminhada do céu, que é ascendente, com obstáculos, mas para cima. Aleluia. E no término da mensagem ele quis descer para ter testemunho dos jovens da frente que impactou a vida dele. Porque ele percebia que o paralítico ficava empurrando a cadeira, cheio do Espírito Santo. O surdo e mudo ficava falando em línguas e adorando a Deus na linguagem de sinais. E o cego, mesmo sem enxergar nada, celebrava a Deus com alegria na presença. Ele desce e vai primeiro para o paralítico, pastor. E chegando para o paralítico, ele olha para ele e diz: meu filho, eu quero saber o que é que lhe motiva a ser tão fervoroso assim. E pasme, na maioria das vezes, e quase todas elas, os crentes mais fervorosos da congregação são os que têm deficiência e têm mais problemas. Nós não temos, e às vezes colocamos obstáculos, e quem tem grandes problemas e deficiência são os mais fervorosos na presença de Deus. Ele disse: meu filho, eu quero saber o que é que lhe motiva para ser tão fervoroso desse jeito. Porque você não caminha, você precisa de ajuda. Quase eu vi você saltando dessa cadeira e correndo o tempo. Aleluia. O que é que te motiva? Ele disse: pastor, falando para o pastor pregador, eu nunca pisei meus pés nessa terra, mas eu sei que Jesus me fez uma promessa. Aleluia. Quando a trombeta soar, aleluia, eu vou caminhar com ele nas ruas de ouro. Está escrito lá, pastor, não é empurrando a cadeira não, que no céu não tem paralítico, é caminhando, é andando nas ruas de ouro. Eu não sei se você está sentindo essa presença de Deus aqui. O pastor já com lágrimas nos olhos, olhe para cá, jovens, por favor. Partiu para o surdo e mudo, eu não vou fazer linguagem de sinais deles, não vou passar vergonha. Mas ele perguntou para a moça, disse: moça, pergunte a ele, o que é que motiva ele de adorar a Deus assim? Se ele nunca ouviu a voz do seu pastor nitidamente, do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes, a voz dos pássaros, o barulho das águas, como aqui no Pontal os irmãos escutam, e o que é que motiva ele de adorar a Deus? A moça falou em Libras com ele, ele chorou, e com muita autoridade falou com ele em sinais novamente. A moça chorou aproximadamente 30 segundos. E depois olhou para o pastor e disse: pastor, ele mandou dizer ao senhor que nunca ouviu a voz de ninguém. Aleluia. Nunca ouviu nitidamente nada. Ele se alegra na pouca. Ele se alegra na pouca força. Mas ele disse: quando a trombeta soar, ele vai ouvir uma voz preciosa dizendo: vinde bendito de meu Pai. A igreja de pé com a permissão do pastor. Levante-se só se for dando glória a Deus. Eu vou concluir. Pastor já em lágrimas, sem saber o que fazer, com desejo de ser mais crente do que ontem. Chegou para o rapaz que era cego e disse: meu filho, eu já estou impactado. Porque o seu primeiro coleguinha já tem a certeza que ele vai dar carreira com Jesus no céu. O outro disse que vai ouvir nitidamente, sem nenhum aparelho auditivo, a voz do Todo-Poderoso. Você nunca viu a face do teu pai. Você nunca viu a face do teu pastor, do teu coordenador. Você nunca contemplou o sol e a beleza da lua. Não sabe diferenciar as cores. O que é que te motiva? Ele diz: pastor, quando a trombeta soar, eu não estou feliz no céu por
O céu não é céu por conta das ruas de ouro. Quem disse que o céu é céu por conta das ruas de ouro? O céu não é céu por conta do muro de jaspe. O céu não é céu por conta da água da vida, do rio da vida que corta a cidade. O céu só é céu porque quando a trombeta soar, aqui eu não vejo nada, mas lá eu vou ver a face dele como ele é. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a contemplar o céu. Eu já vou fazer um convite com a permissão do pastor, mas eu queria que você fechasse os olhos. E Deus te dê, oh glória a Deus, Ele te dê a visão do céu pelo lado de dentro. Como as crianças louvaram e eu fui tocado pelo Espírito. Nessa noite Deus está visitando com um quebrantamento especial nos 4 cantos desse santuário. E quem estiver disposto a celebrar, abrir a boca, a glorificar, receba da parte de Deus. Enquanto você não para de adorar, enquanto você não para de adorar, tem alguém em nosso meio que ainda não é crente, alguém que ainda não se decidiu para Jesus, alguém que precisa retornar aos caminhos do Senhor. Enquanto eu estou pregando, eu estou lembrando daquele hino que marca a nossa vida. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Onde estava a vida? Que amor me concedeu Jesus, gozo. Onde estava a vida para Jesus? Cristo breve no céu descerá, e consigo então pelas santas mãos e dá pelo menos 3 glória a Deus aqui no local. Se você sentir-se confortável, abraça essa pessoa que está ao seu lado. Isso. Profetize na vida dela, diga vai passar. Diga a gente era cego, mas Jesus encontrou a gente. Aleluia. Não tinha esperança, a família estava destruída, mas Deus nos levantou para uma grande obra. E para Deus da minha boca e manda anunciar. Deus vai restaurar famílias do plantão através dos instrumentos que serão levantados pela juventude desta igreja. Meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém. A paz do Senhor.